Boa noite, graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Muito bom ter você conosco nessa noite, podermos ter esse tempo para louvar e engrandecer o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz, lá no Salmo de número 121, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, Deus querido, te agradecemos, Pai, primeiramente, Deus, pelo privilégio de mais uma vez estarmos na Tua presença, Pai, estarmos reunidos como igreja, mesmo de forma virtual, Pai. O Senhor nos dá o privilégio de estar unidos em um só Espírito, para poder Te louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Te adoramos, Deus, porque, como acabamos de ler aqui, Pai, Tu és verdadeiramente o nosso refúgio, Tu és a nossa torre forte, o nosso protetor, a nossa rocha fiel, Deus. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que pobre e fraco somos, mas que forte Tu és, Pai, que em Ti podemos verdadeiramente encontrar descanso e abrigo para a nossa alma, Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado também por todos os livramentos que o Senhor tem nos concedido, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua fidelidade, bondade, pela Tua graça, pelo Teu perdão, Pai. Obrigado por quem Tu és, Deus. Mais uma vez, nessa noite, Pai, queremos colocar as nossas vidas no Teu altar, Deus. Declarar que só em Ti confiamos, Pai. Declarar que Tu és o nosso Deus, Pai, aquele que derrotou a morte e o pecado, Pai, aquele que nada pode frustrar os planos, Deus. Muito obrigado, Pai. Te pedimos, Deus, te suplicamos, recebe este culto, Pai, recebe a nossa adoração como oferta agradável no Teu altar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda no Salmo 121, um pouquinho mais à frente, no versículo 3, o salmista nos diz: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Mais adiante ainda, no versículo 4, sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta, o nosso Deus não dormita. Te convido a louvar ao Senhor, declarando com todo o seu ser que, apesar das circunstâncias, das adversidades que todos nós temos vivido, declarar que não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo o tempo meu socorro vem de Ti. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Vamos louvar juntos ao Senhor. Vamos declarar com todo o nosso coração que nós nos alegramos nele. Vamos bendizer somente a Deus. A Ti bendirei para sempre. Em Ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo, porque meus pés só na rocha firmarei. não me abalarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador.
tempo meu socorro vem de ti. Não há outra quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. É por isso Eu me alegro em ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. eu quero que você creia nisso. Todo tempo o socorro vem do Senhor. Ele está com você. Meu abrigo em todo tempo meu socorro, tu és meu abrigo, torre forte, meu refúgio. Não me abalarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro és meu Deus, protetor, Ele que nos protege, é o nosso refúgio, é o nosso libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Aleluia. Todo tempo o socorro vem de ti. Foi o Senhor mesmo que disse. E quem pode impedir o nosso Deus? O Cordeiro e o Leão estão comigo. Eu lembro de uma vez, contando rapidamente a vocês, eu tinha medo, na verdade, de enfrentar as coisas ou enfrentar a possessão demoníaca, as pessoas que estavam possessas. Eu morria de medo daquilo, do diabo fazer alguma gracinha. E eu confessei isso a Deus. Eu lembro que no sonho Deus me livrou desse medo. O diabo representado como se fosse um grande animal, um rato assim, um meio monstro, e tentando me atacar. E de repente vem um leão. E o leão vem, ele espanta esse animal e ele fica ao meu lado.
Daquele dia em diante eu nunca mais tive medo de enfrentar qualquer coisa que fosse do diabo. Eu sei que o diabo tem poder, mas não tem todo o poder. O poder está em Jesus. Ele é o Cordeiro, Ele é o Leão, está conosco. Aleluia. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão. Todos os joelhos se dobrarão. Aleluia, glória a Deus. Todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão. Todos os joelhos se dobrarão. Aleluia, glória a Deus. Diga aí com a gente. Quem pode impedir o eterno? 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 Quem pode impedir? Nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados Senhor, glórias ao teu nome. Joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão. Todos os joelhos se dobrarão. Aleluia, glórias ao Deus, nosso Deus. Aleluia, eu te convido aí na sua casa a declarar, mesmo sozinho, em voz alta, aleluia. Aleluia, porque o Cordeiro venceu, o Cordeiro ressuscitou. Irmãos, nessa noite quero convidar para meditar, lermos juntos, na verdade,
o texto da palavra de Deus que se encontra lá na capítulo 2 de Filipenses, versículos de 1 a 11, nos diz assim a palavra de Deus: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Continuemos a louvar o nome dEle, declarando como acabamos de ler, que adoramos a Ele, a Cristo, um nome sobre todo nome. Hoje em dia está muito na nossa cabeça, de cada brasileiro, de cada cidadão desse mundo, a questão da vacina. Um dos princípios da vacina é que é necessário a parte ou uma parte da substância do próprio vírus ou do próprio, para que seja produzida a vacina, para que seja produzido o anticorpo. Esse princípio é interessante, que até na química também nós temos isso, para que possamos fazer o sabão, vai tirar a gordura, nós usamos uma gordura para que salvar o homem, era necessário que Jesus se tornasse homem. E o texto que nós acabamos de ler diz que Jesus não somente se tornou homem, mas ele se tornou obediente e foi à morte, até a morte de cruz. Ele não usurpou o ser igual a Deus, mas ele se humilhou para nos salvar. Por isso, sobre todo nome, ele está sobre todo nome, e diante dele todos vão se dobrar e todos vão de confessar que ele é o Senhor. Abriu mão da sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou. Obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o que é que ele fez? O exaltou.
céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Vamos cantar mais uma vez, que Ele abriu mão. Abriu mão da sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o que é que Ele fez? O exaltou, Ele deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus é o nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, declare junto, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Oh, aleluia, glórias a Deus. Pai amado, glórias a Ti, Deus, glórias a Ti, porque Teu nome, Jesus, é nome sobre todo nome, porque o Teu nome é maravilhoso, porque Tu és conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Muito obrigado, Deus, muito obrigado por, mesmo sendo tudo isso, Pai,
o Senhor nos chamar de filhos, Pai. O Senhor ter pago um alto preço para que hoje estivéssemos aqui, Pai, celebrando o Teu nome. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça que nos alcançou, Deus. Obrigado pela Tua misericórdia que se renova nas nossas vidas, Pai. Sabemos que em nada podemos sem Ti, Deus. Pai amado, queremos Te clamar, suplicar nessa noite, Deus, que mais pessoas venham a conhecer, a desfrutar desse amor, Pai. Que mais pessoas venham a entregar, a se render por completo diante da Tua majestade, Deus. Que o Teu Santo Espírito, Pai, faça no meio do nosso povo, Pai, a Tua obra, cumpra o Teu querer, Pai. Suplicamos, Deus, que os nossos queridos, Pai, que os nossos amigos, que os nossos familiares sejam verdadeiramente, Pai, despertos, Pai. Sejam visitados pelo Teu Santo Espírito e venham a Te conhecer. Essa é a nossa súplica nessa noite, Deus. Te clamamos também, Pai, que a nossa fé, Deus, de modo algum venha a ser abalada, Deus, por tudo aquilo que tem estado ao nosso redor, Pai. Sabemos, temos a plena garantia pela Tua palavra, Deus, de que a Tua igreja há de prevalecer, Pai, de que Tu não falhas, Deus. Ajuda-nos em todo o tempo, Pai, a permanecer com os nossos olhos fitos em Ti, Jesus, que nada venha a nos trazer desespero, Pai, que nenhuma circunstância, Deus, venha a tirar a nossa confiança, a nossa certeza de que tudo está nas Tuas mãos, Deus, que nada há que possa fugir ao Teu controle, e que, como cantamos agora há pouco, agindo Deus, agindo Senhor, quem poderá impedir? Deus amado, fortalece a nossa fé, Pai, traz avivamento sobre nós, Pai. Te suplico também, Pai, nessa noite, traz, Pai, consolo, traz refrigério, Pai, a tantos irmãos, Pai, a tantas famílias que estão enlutadas, Deus. Te clamamos, Pai, vem sobre nós, Pai, com Teu Santo Espírito e traz, Pai, alegria e renovo aos nossos corações. Te clamamos ainda também, Pai, por aqueles que nesse momento estão padecendo enfermidade, dor, seja física, seja emocional, Pai. Sabemos que todo o poder pertence a Ti, Pai. Sabemos que muitas vezes o Teu tempo não é o nosso, Pai. Mas queremos Te suplicar, Pai, se assim for da Tua vontade, abrevia esse tempo, Deus. Traz cura e restauração sobre a vida de tantos irmãos queridos, Pai. Traz cura e restauração, Pai, física, cura e restauração emocional, Deus. Visita as nossas famílias, os nossos lares, Pai. Lança fora, Pai, toda a discórdia, Pai. Seja este momento, Pai, um tempo de reconciliação, Pai, entre pais e filhos, entre marido e esposa, Deus. Te clamamos ainda pelas nossas crianças também, Deus. Te suplicamos pelos nossos pequenos, Pai. E o nosso desejo é que eles cresçam, Pai, não somente em estatura, mas que eles cresçam a cada dia em intimidade contigo, Deus. Que venham a ser fortalecidos em espírito, Pai, e ser completamente apaixonados por Ti, Jesus. Mais uma vez, Pai, neste momento também, quero Te suplicar. Fala aos nossos corações nessa noite, Pai. Quebranta, Pai, toda barreira, Deus, tudo aquilo que de alguma forma nós intentamos colocar, Pai. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para agir no meio de nós, Pai. E que possamos sair daqui completamente diferente, transformados pelo agir da Tua palavra que é viva e eficaz, Deus. Em nome de Jesus é que Te oramos e já Te agradecemos. Amém. Irmãos, mais uma vez, louvemos ao Senhor, e neste louvor vem muito aquilo que estamos vivendo aí, que declara: nestes dias de desespero, incerteza e medo há, mas em uma salvação eu creio em Ti.
creio em Ti. Louvemos ao Senhor, declarando isso com todo o nosso ser. Realmente, Marcelo, são dias de desespero, de incerteza, de medo, mas nós estamos aqui e queremos declarar a você que acreditamos em Jesus Cristo. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, Creia em Jesus. em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que a nós vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Olha só a declaração agora. Que a nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. E mesmo em tentações e fraco, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que a nós vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, creio em Ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que a nós vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Creio em Ti. Glórias a Deus. Nós cremos no Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você agora com muita atenção a acompanhar. Estar atento ao que Deus vai falar ao seu coração através da palavra de Deus que será explanada, pregada
anunciada através do pastor Estevão. Convidá-lo nesse momento a estar, que Deus possa abençoá-lo, a ele a unção, a graça para transmitir poderosamente a palavra de Deus. Deus abençoe, pastor Estevão. Boa noite a você. Boa noite a você que está nos acompanhando e adorando a Deus nesse tempo difícil, um tempo diferente, um tempo que talvez muitos de nós não gostaríamos de passar, mas um tempo que estamos vivendo. Eu quero, nessa noite, tratar com você a partir desse tema que está aí na tela, as vantagens da perda. Nós temos caminhado a nossa igreja sobre a família. A família é o nosso bem mais precioso. Nós temos meditado sobre isso ao longo dos domingos, desde o mês de maio. Mas esta semana tem sido uma semana bem difícil. Tem sido uma semana bem complicada. E estava orando a Deus e pedindo a Ele que desse a nós um momento para que a gente refletisse um pouco sobre a vida e sobre esse momento. Então, essa noite nós vamos olhar um pouco para as perdas que a gente já viveu, as perdas que estamos vivendo, mas nós vamos olhar para esse assunto na perspectiva de que é possível encontrarmos vantagens nessas perdas. É possível encontrarmos, mesmo nas perdas, um ambiente em que a gente tire vantagem disso. Eu quero então convidar você nessa hora, nessa noite, a abrir a sua Bíblia ou o seu smartphone, o seu tablet, no livro do Eclesiastes. Lá tem um capítulo que é o capítulo de número 3. Esse capítulo é um capítulo que fala sobre o tempo. E eu quero destacar o versículo de número 6. Eclesiastes capítulo 3, verso de número 6. Quero destacar apenas esse versículo nessa noite. Diz lá o Eclesiastes: tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Há uma versão que diz tempo de perder. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos aí, vamos falar com Deus. Deus, o nosso Pai, Senhor, nós estamos aqui nessa noite celebrando esse Deus que em breve voltará. Esse Deus que prometeu que não nos deixará. Esse Deus que é abrigo seguro. Esse Deus que não chega atrasado. Esse Deus que está com tudo debaixo de suas mãos e tudo sob o seu controle. Esse Deus que nós cremos. Um Deus que, apesar de transcendente, é um Deus imanente. E olhando para Ti, Deus, nessa noite, nós queremos Te pedir, dá-nos da Tua palavra. E que seja uma noite, Senhor, em que a gente consiga perceber a Tua mão no meio de nós. Mesmo nesse tempo de incerteza, que a gente consiga ter um olhar fixo em Ti,
para continuarmos a jornada da vida. Assim nós choramos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é nítido e claro que estamos vivendo um tempo de muitas perdas. Está latente, está diante dos nossos olhos. É algo que não dá para negar. Eu não vou nem falar de números assustadores que estão aí a todo momento, a todo instante, sendo colocados diante de nós. Mas, com certeza, você já perdeu. Você perdeu alguma coisa, você perdeu alguém. Você experimentou a perda. Viveu o tempo da perda. E não somente você perdeu, mas eu tenho certeza que você conhece alguém que perdeu. Você conhece alguém que também experimentou de algum tipo de perda. Eu confesso aos irmãos que ainda estou meio chocado. Nesta semana, a nossa igreja está em luto. Nós estamos em choro, nós estamos em pranto. Nós tivemos em nossa igreja, esta semana, 4 perdas. A irmã Maria de Jesus, membro de nossa igreja, perdeu o seu marido. A irmã Diaconisa Laudete perdeu a sua irmã, que morava lá em Marataízes. Pastor Lúcio, nosso pastor, experimentou a perda de seu pai, servo do Senhor, pastor Miqueias. E a irmã Fernanda, membro de nossa igreja, tem que agora conviver com a perda de seu irmão, que faleceu num acidente de moto. É um tempo que a gente percebe que estamos diante dessa realidade. Minha esposa trabalha em missões nacionais, a Bianca, e ela estava falando que lá na junta tem uma amiga dela que trabalha com ela, que neste último mês ela perdeu 4 familiares para a Covid. Eu chego a uma conclusão, a conclusão é que nós vamos viver o tempo de perder. E é sobre isso que o Eclesiastes trata, que há tempo, que existe o tempo de perder, o tempo de jogar fora, o tempo de desistir. E se a gente olhar, por exemplo, e prestar muito bem atenção, a Bíblia narra diversas histórias sobre perda. Eu ouso dizer, exagerar, que a história da Bíblia é uma história de perdas. Quer ver só uma coisa? Adão e Eva perdem o paraíso, perdem o direito de viver no paraíso, são expulsos de lá. Caim perde a sua dignidade, a sua honra ao perder o seu irmão. A Torre de Babel, as pessoas perdem a unidade. Abraão perde aquilo que era a terra para o seu primo Ló. Ló perde a sua esposa, vítima da desobediência da orientação do anjo. Jacó perde a paz com Esaú, com a sua própria família, quando os engana. Jacó perde a companhia de seu filho predileto, imaginando que havia sido devorado por animais selvagens. José perde toda a adolescência, porque vive preso por conta dessa atrocidade que seus irmãos cometeram contra ele. Moisés e sua geração perde o direito de entrar na terra prometida. Quer mais além, Elias perde a coragem, o povo de Israel perde a autonomia, o profeta Oséias, por exemplo, perde a sua esposa que havia sido resgatada. Nas parábolas de Jesus, a gente vê a perda da dracma, da moeda, da ovelha. Os apóstolos perdem o mestre e perdem a própria vida. O que fica parecendo, depois que a gente ouve essas histórias, é que quem crê necessariamente perderá algo.
A impressão que dá é que para aqueles que creem passarão por uma história de perdas. Nossa vida passa a ser um transitar de perdas e perdas. E aí poderíamos nos lembrar de algumas perdas. Quantas coisas nós já perdemos? Quantos sonhos foram perdidos ao longo do nosso caminho? Quantos sonhos foram abandonados uma vez que foi acalentado em nosso coração que hoje a gente simplesmente não tem mais? Quantas esperanças na jornada se dispersaram? Quantos relacionamentos foram perdidos ao longo da história? Pessoas que nós conhecemos. E quantas pessoas amadas que nós perdemos ao longo da nossa vida. Quantas relações que hoje só resta a lembrança, o choro. Por isso que algumas questões sobre as perdas que precisamos refletir e lembrar, porque a vida nos reserva também as perdas. A vida nos reserva esse momento de que desde que nós nascemos, até o momento da nossa morte, nós perderemos muitas coisas. E perderemos inclusive a nossa própria vida. Por isso que eu quero lidar com essa realidade nessa noite. Já que estamos vivendo um tempo tão difícil, eu quero tratar sobre essa perspectiva. Porque já que vamos ter que passar pelas perdas, das duas uma. Ou a gente passa pelas perdas só olhando para as perdas, ou a gente passa pelas perdas com a nossa esperança indo embora por conta das perdas que nós experimentamos, ou a gente vive numa perspectiva diferente, ou a gente tem um olhar diferente. Já que caminhamos entre perdas, ou a gente caminha sem fé, ou a gente caminha com fé. Ou a gente caminha na perspectiva de que são somente perdas e eu vou conviver com as perdas, ou a gente caminha tentando extrair das perdas algumas vantagens. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. E para isso, então, é necessário que a gente toque no assunto: que tipo de perdas enfrentaremos? Que tipo de perdas passaremos? Há aí para você 3 tipos de perda que eu quero destacar para você nessa noite. Primeiro é a perda compensatória. O que é a perda compensatória? A perda compensatória é uma perda que dura algum tempo, mas que depois se transforma em algo muito melhor, ao ponto de ter valido a pena perder. Quer ver um exemplo bem prático? Imagina que você quer emagrecer. Se você quer emagrecer, você sabe que, num primeiro momento, você não pode se alimentar das bobagens que estão diante e disponíveis para você. Se você quer emagrecer, você não pode viver a vida comendo hambúrguer, cheeseburger, x-tudo, cachorro-quente, pizza, Coca-Cola. Você não pode encher a sua barriga de doces e guloseimas. Você precisa entender que, num primeiro momento, você vai ter que perder isso. Por que você tem que perder isso? Porque a sua saúde necessita de algo agora, nesse momento, melhor. E aí você, então, abre mão, você perde. E aí você começa a perder peso e a ganhar saúde. E aí, no momento em que você ganha saúde, você melhora a sua autoestima, você, então, consegue a viver uma qualidade de vida melhor, a sua saúde está melhor. Aí você lembra que, em determinado momento, você se privou de algumas coisas, teve uma perda compensatória. Valeu a pena perder naquele momento. Valeu a pena eu ter que abrir mão disso. O problema é que nós estamos tão acomodados com o bom que a gente não olha para o melhor. Ou, às vezes, a gente está tão acomodado com o melhor que a gente não olha para o excelente. A gente diz assim: não, tá bom. Do jeito que tá bom. Precisa melhor do que isso não, já tá bom desse jeito. Mas, no fundo, a gente percebe que, para algumas determinadas circunstâncias e situações, é bom que a gente perca. É bom que a gente abra a mão, porque a gente vai perder sim.
Mas depois vai haver uma compensação sobre essa perda. É o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses 3, 7 e 8. O que para mim eu considerava como lucro, agora eu considero como perda, por amor e por causa de Cristo. Considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Eu perdi, é verdade, eu perdi. Mas quando eu olho para o que eu ganhei, depois que eu perdi, eu descubro, valeu a pena perder. Perda compensatória. Aliás, Jesus vai dizer que para o grão de trigo dar fruto, ele precisa primeiro morrer. Perda compensatória. Eu gosto de filmes, gosto muito de ver filmes. E eu gosto da história de dois escritores, J.R. Tolkien e C.S. Lewis. São os autores de dois grandes e épicos filmes, As Crônicas de Nárnia e O Senhor dos Anéis. Esses são os homens, os autores desses filmes que hoje nós temos aí, que são livros e filmes que hoje nós temos por aí. Diz a história que esses dois se encontraram numa livraria e estavam batendo papo, conversando, e um falou para o outro assim, que tal se a gente escrevesse o Evangelho para as nossas crianças? E aí então, Tolkien disse para Lewis, vamos fazer o seguinte, nós vamos escrever, e quem tiver a melhor escrita ganha algo de presente do outro. E diz a história que então Tolkien escreve O Senhor dos Anéis e C.S. Lewis escreve As Crônicas de Nárnia. E é interessante nos dois filmes, porque os dois filmes têm perdas compensatórias. Lembram do leão, feiticeiro e guarda-roupa? O leão morre, mas depois ele então ressurge e volta a um vulto muito mais forte. No Senhor dos Anéis, o Gandalf morre, mas depois ele reaparece e conduz seu reino para a vitória e a destruição do anel. Perda compensatória. Nós vamos passar por isso. Nós vamos lidar com essa realidade. E precisamos estar atentos a perceber que, em algum momento, nós teremos que abrir mão, perder. Porque, no fundo, nós entenderemos, depois, que valeu a pena ter perdido. Segunda perda que eu quero destacar nessa noite é a perda resultante. O que é a perda resultante? A perda resultante é quando experimentamos a perda a partir de algo que fizemos de errado. Eu transito pela cidade, você também transita pela cidade. Você vê jornal, você ouve histórias como as festas clandestinas, em que milhares e milhares de pessoas estão aglomeradas sem o uso da máscara, sem o distanciamento social, e inevitavelmente, em algum desses ambientes, possivelmente alguém estará contaminando outro alguém com o vírus da Covid. E que, infelizmente, esse alguém que foi contaminado vai acabar chegando em casa e vai encontrar alguém que deveria estar sendo protegido pela Covid, seu pai, sua mãe, seu avô, a sua avó, o seu tio, a sua cunhada, e aí então será contaminado por isso e perderá a vida. O nome disso é perda resultante. É quando a gente faz algo de errado e, como consequência, temos perdas. Consequência daquela opção, consequência daquela escolha, consequência de algo errado que tomamos como decisão. E aí perdemos. Quer ver um bom exemplo disso? Parábola do filho pródigo. Porque aquele menino tinha tudo, absolutamente tudo. Mas em algum momento passou na cabeça dele que fora da casa do pai era melhor que dentro da casa do pai. É como se ele estivesse sentado de frente à grade da sua casa e olhasse para a rua
e estivesse vendo o que estava acontecendo com os outros amigos, com as outras famílias, e dissesse assim: eu estou aqui vendo a banda passar tocando coisas de amor, e eu não posso me divertir, porque você, papai, não me deixa eu me divertir. Então vamos fazer o seguinte, papai, eu quero liberdade, eu quero me libertar, eu quero ter as minhas próprias experiências, eu quero tomar as minhas próprias decisões, eu quero viver a minha vida. E diz a parábola que o pai topa. O pai diz: ok, o que você precisa? Eu preciso da minha parte da herança, porque para mim o senhor já morreu. O senhor só não está enterrado, mas para mim o senhor já morreu. E por conta dessa decisão de sair da casa do pai, diz a parábola que o filho pródigo vai descendo ladeira abaixo. E vai descendo cada vez mais. E vai descendo cada vez mais. Eu tenho um amigo que diz que não há limites para a estupidez humana. Que é possível chegar ao fundo do poço e arrumar uma pá para cavar mais. É possível. Que a estupidez é tão grande que não consegue perceber que não tem mais para onde ir. Pois é o filho pródigo. Ele chega ao ponto de estar lá comendo com os porcos. Isso era ultrajante. Ultrajante está perto do porco. Já é ultrajante. Ultrajante comer a comida do porco. E por que ele vive isso? Porque ele tomou uma decisão equivocada. Nós já vivemos isso. E se você ainda não viveu isso, eu sinto lhe informar, mas isso muito provavelmente acontecerá com você. De decisões que nós tomamos de forma equivocada, cabeça quente, decisões que tomamos em que a gente não avalia, não pensa, não age, não reage, e que simplesmente nós resolvemos, a partir de um rompante, decidir: não, é isso, a partir de hoje eu não quero mais, a partir de hoje eu desisto, a partir de hoje eu vou para um outro caminho. E como resultado disso, porque não pensamos bem, não raciocinamos bem, nós então vamos experimentando as derrocadas da vida, consequência de uma atitude tomada, de uma decisão tomada de forma equivocada. E aí o resultado é perda. Perda resultante. Perdemos nossos relacionamentos, perdemos nossa consciência, perdemos nossa dignidade, perdemos nosso senso, perdemos nossa visão e vamos perdendo. Tudo isso porque escolhemos errado. Perda resultante. Eu me lembro de uma vez estar aqui no projeto, quando nós tínhamos o projeto funcionando aqui às terças-feiras, já faz um tempo isso, eu atendi um rapaz e ele falou o seguinte: o senhor não sabe quem eu sou, mas eu sou um dos fundadores de um guaraná natural muito famoso aqui, que nós tomamos muitas vezes, chamado Guaravita. Esse rapaz estava aqui, morador de rua, usuário de crack. E eu não acreditei quando ele disse isso. Falei: não pode ser, isso é historinha. Está aqui, ó, os telefones lá da empresa, do meu irmão, da secretária, pode ligar. E eu, como bom curioso que sou, liguei. E fui atendido por uma das pessoas que disse: sim, é verdade, ele é um dos fundadores. Mas ele tomou algumas decisões equivocadas, dentre elas se entregar ao vício das drogas. Perdeu. Ele disse: hoje eu não tenho nada, vivo nas ruas, como da comida que me dão, se me derem, durmo debaixo das marquises, tinha tudo. Mas por conta de uma decisão equivocada, hoje eu não tenho nada. Perda resultante. E eu quero tratar do terceiro tipo de perda, que é a perda que, como eu não tinha nomenclatura, eu botei entre aspas, perda. Perda, perda. O que é perda, perda? Perda, perda é que não tem explicação. Não vai compensar em nada, não é resultado de uma escolha equivocada, é perda. Simplesmente perda. Bom exemplo, Jó. Jó perdeu. Jó fez algo que não devia? Não. Jó
perdeu porque sabia, tinha um olhar na perspectiva de que ele ia ganhar lá na frente? Não. Jó perdeu. Não tem explicação. Não tem como a gente raciocinar, ou pelo menos legitimar, não tem como a gente racionalizar. Perdemos. Nós olhamos para algumas realidades, e a pergunta que a gente faz muitas vezes é: o que eu fiz para merecer isso? Jó poderia ter perguntado: o que eu fiz para merecer isso? E Jó mesmo teria respondido: nada. Eu não fiz nada. Absolutamente nada, mas Jó perdeu de maneira trágica, perdeu a saúde, perdeu os bens, perdeu a família, perdeu tudo. E sabe o que mais me chama a atenção nessa história de Jó? É que não há explicação para o sofrimento de Jó. É claro que a gente está descortinando a história. E no descortinar da história, nós estamos meio que naquele momento em que estamos discutindo como será a cena. Então nós estamos diante de uma realidade que Jó não tinha. Então nós sabemos que o diabo chega para Deus e faz uma sugestão para Deus, e Deus autoriza, e é bom que se diga isso, Deus autoriza a ação do diabo, porque o diabo não tem poder para agir dessa forma. Precisa da autorização de Deus. Então Deus autoriza para que o diabo toque nas coisas de Jó. Agora, nós lemos e sabemos. Ninguém chegou para o Jó e disse assim: Jó, está tendo um diálogo aí entre Deus e o diabo. E é o seguinte: o assunto é você. E digo mais, o bicho vai pegar para o teu lado. Se prepara, porque é o seguinte, é ladeira abaixo, irmão. Vai tomar aí, vai tomar e vai tomar e vai continuar tomando. Quando você pensa que vai ficar ruim, vai ficar pior. Mas ninguém conta para o Jó. O Jó não sabe disso que nós estamos lendo no seu livro. Jó simplesmente perde. Sabe qual é a conclusão que eu chego sobre o livro de Jó? É que Jó não foi escrito para explicar o porquê que sofremos. Jó foi escrito para mostrar que perdemos. Que isso vai acontecer conosco. Talvez a pergunta que muita gente faça nesse tempo, que tão difícil que estamos vivendo, é: por que eu estou perdendo os meus entes queridos, por exemplo? Por que eu estou perdendo tantos, ou para a Covid, ou para outras situações? Eu falei aqui da irmã Maria de Jesus, o marido dela não morreu de Covid, foi um infarto. O Pedro, o irmão da Fernanda, não morreu de Covid. Um jovem de 20 e poucos anos morreu de um acidente de moto. Por quê? Por que a gente tem que experimentar a perda? Porque seria interessante se só experimentássemos a perda resultante, ações nossas, então consequência do que fizemos, ou a perda compensatória, porque afinal de contas vai valer a pena. Mas a nossa vida, como diz o Eclesiastes, é também tempo de perder. É tempo de jogar fora. É tempo da gente experimentar a perda. Bom, colocado então esses 3 tipos de perda que experimentamos, como é que a gente pode tirar vantagem disso então? Porque até então, a gente só falou da perda. Como que eu tiro vantagem dessas perdas? Vantagens que podemos tirar de cada perda. Só podemos tirar vantagem da perda compensatória se tivermos um olhar longo. Só tiramos vantagem da perda compensatória quando os nossos olhos olham além. Quem tem olhar curto, quem tem olhar para o aqui e agora, quem tem olhar para o imediato, quem tem o olhar para o que tem pressa, quem tem o olhar egoísta, esse não experimenta perda compensatória e não tira vantagem desse tipo de perda. Agora, gente que olha além, gente que olha para além, gente que tem um olhar amplo, gente que consegue contemplar o que vai acontecer depois, gente que tem paciência, gente que não é egoísta, gente que não é apressado, afobado, gente que consegue compreender que é possível que eu encontre alguma coisa após isso.
Esse tipo de gente tira, sim, vantagens da perda compensatória. Já pensou se Abraão não tivesse um olhar longo? Porque Deus chega para Abraão e diz assim para ele: sai da terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te dar. Abraão poderia, se tivesse um olhar curto, pequeno, um olhar tacanho, um olhar egoísta, para já, poderia ter dito assim: não, Deus, o Senhor já viu o tamanho da minha terra? O Senhor já viu o quanto eu sou rico? O Senhor viu o quanto eu tenho de posses? O Senhor já percebeu que eu sou alguém muito abastado? Como que de repente o Senhor quer que eu abra mão disso aqui, que eu perda tudo isso, que eu experimente da perda de tudo isso, para algo que eu nem sei onde é, quanto tempo leva, que terra é essa? Como que simplesmente eu vou abrir mão? Mas o que é interessante é que Abraão tem um olhar longo. É como se Abraão estivesse olhando e dissesse assim: se é o Senhor quem está dizendo, é porque a terra que o Senhor está me dando é melhor do que essa. Se é o Senhor quem vai conduzir, se o Senhor está comigo, então vale a pena a caminhada. Se é o Senhor que estará comigo nessa jornada, eu tenho certeza que aqui de fato já não é o meu lugar, e essa coisa eu de fato eu tenho que perder. Quem tem o olhar longo, quem pensa mais além, tira vantagem da perda compensatória, porque olha para uma realidade e diz assim: eu sei que vai valer a pena. A gente está tratando sobre morte. E quem acompanhou, por exemplo, o culto que fizeram em adoração pela vida de pastor Miqueias, se você ainda não teve essa experiência, está lá no canal da Igreja da Concórdia, Igreja Batista da Concórdia, está lá o culto. Você pode assistir no canal do YouTube da igreja. As expressões que foram ditas ali é que aquilo era um até logo. E eu lembro, aqui, conversando com o pastor Lúcio, na semana passada, e nós oramos pela vida do pastor Miqueias, como ele estava, a situação que ele estava. E pastor Miqueias usou uma expressão, pastor Lúcio, que disse para mim, que foi a seguinte: meu filho, preguei a vida inteira sobre o céu, como que agora eu tenho que ter medo disso? Sabe qual é o nome disso? É perda compensatória. É olhar longo, é olhar além, é perceber que assim eu vou perder. É verdade, eu vou perder. É verdade que isso que eu experimento, isso que eu vivo, isso que está aqui diante de mim, é verdade que eu vou perder, mas o meu olhar está além. Eu estou olhando para além. E quando eu olho para além, eu descubro que essa perda que eu experimentarei aqui vai valer a pena. Por isso que quando a gente morre em Cristo, vale a pena. Perdemos. Quando a gente encontra pessoas que perderam por causa de Cristo, a gente descobre que valeu a pena. Perdemos, mas foi em Cristo e foi por Cristo, valeu a pena. Eu quero dizer para você nessa noite, que não olhe para o tamanho do custo. Não olhe para o custo daquilo que você perdeu. Olhe para onde isso vai lhe levar. Na perda compensatória, se tivermos um olhar longo, vai valer a pena as perdas que tivermos. Segundo, só podemos tirar vantagem da perda resultante se tivermos um olhar contrito. Isso quer dizer um olhar quebrantado, um olhar que assume os erros, um olhar arrependido, um olhar que está disposto a consertar as coisas. Gente que tem o olho orgulhoso, gente que cultua o orgulho, é gente que não tira vantagem da perda resultante. Gente que olha para as mazelas da vida, daquilo que está experimentando, diz assim: mas também
A culpa do que eu estou passando é da minha mulher, é da minha esposa, é do meu marido, é da minha sogra, é daquele meu cunhado, daquele miserável. É do pastor da igreja, a culpa disso é dele. Gente que tem o olhar prepotente, arrogante, é gente que olha para aquilo que foram as perdas resultantes dos seus atos ruins e diz assim: não, mas também. Imagina se o filho pródigo tivesse um olhar orgulhoso. Ele estaria até hoje lá comendo as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Mas o filho pródigo, ou esse menino que tomou uma decisão equivocada, ele tem um olhar contrito. E nesse olhar contrito, ele chega um momento que ele lembra da casa do pai. E aí ele está lá diante de uma cena deplorável, mas ele diz assim: mas na casa do meu pai é diferente. Eu estou aqui lembrando que na casa do meu pai, a comida é diferente. Eu estou aqui lembrando que na casa do meu pai, os empregados do meu pai comem comida muito boa. E mais, eu estou lembrando que na casa do meu pai tem uma presença. Sabe qual a presença que tem? É o pai. Lá está o pai. A gente descobre com a parábola do filho pródigo que o problema é quando a gente quer viver com a ausência do pai. É quando a gente quer viver sem estar na presença do pai. E aí tomamos decisões piores da vida porque achamos que o nosso problema é a presença do Pai. E quando a gente descobre que, na verdade, por tomarmos decisões equivocadas, nós só tomamos porque estávamos simplesmente longe da presença do Pai. Que quando a gente então vislumbra o Pai, quando a gente está diante do Pai, as nossas decisões são as mais sensatas possíveis. Mas só com um olhar contrito. Só com um olhar de arrependido. Só com o olhar daquele que está disposto a consertar as coisas. Esse olhar contrito faz toda a diferença quando nós experimentamos as nossas perdas resultantes. Sabe as decisões equivocadas que você já tomou? Sabe as piores decisões que você já teve que lidar? Se foi perda resultante, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tenha um olhar quebrantado. Tenha um olhar contrito. Olhe para essa realidade e diga assim: eu quero consertar. Eu quero resolver esse negócio. Não está certo. Eu tenho um amigo, pastor, que ele teve uma relação com uma mulher, antes de ser pastor, qual gerou uma filha, e ele nunca reconheceu a filha. Casou, passou boa parte da sua vida sem reconhecer a filha. Até que, por misericórdia do nosso Senhor, pelo quebrantamento do Espírito Santo, ele entendeu que ele estava agindo errado. E que, por conta disso, ele estava trazendo um grande malefício para a vida da filha, que tinha um grande sonho de conhecê-lo. E ele tomou a decisão, então, de encontrar-se com a filha já adolescente para adulta. Para jovem, adolescente para jovem. E quando ele chegou lá, ele conversou com ela, pediu perdão a ela, disse que tinha tomado a decisão muito equivocada de não reconhecê-la como filha, que foi uma atitude impensada dele e que gerou consequências ruins e que ele estava disposto, sim, a consertar. E esses dias agora eu recebi uma foto dele segurando uma neném, a filha da filha. Ele agora é avô. Ele estava dizendo assim: Estevão, eu hoje registro a minha neta com o meu nome. Eu hoje tenho o prazer, a minha filha não tem meu nome, mas hoje a minha filha me deu a honra de colocar na filha dela, na minha neta, o meu nome. É olhar contrito, é olhar quebrantado, é olhar de alguém que decidiu que é possível começar de novo. É a capacidade de reconhecer que agimos errado, mas que sempre há uma oportunidade de começar de novo. E por fim, como tiramos vantagem da perda?
tiramos vantagem da perda se tivermos um olhar de fé. Para as perdas que não fazem sentido, que nos deixam arrasados, que nos deixam amassados, achatados por conta do peso da perda, só podemos ter um olhar, o olhar da fé. Se olharmos para a perda com o olhar da fé, tiraremos vantagem sobre ela, porque o olhar da fé é um olhar de confiança, um olhar que se abriga em Deus. E é interessante porque a gente vai buscar respostas. Nós vamos atrás, porque dói, porque é ruim. Nós vamos atrás porque sofre, nós vamos atrás porque a cruz é pesada, nós vamos atrás porque parece que a vida não faz sentido. E aí, nessa hora, quando a gente não encontra a resposta, a gente se abriga em Deus. Quando dói demais, a gente se abriga em Deus. Quando não encontramos respostas, somos tremendamente achatados pela vida, a gente se abriga em Deus. Quando nós não encontramos e não conseguimos alívio dessa cruz pesada que nós carregamos, nós nos abrigamos em Deus. Quando a vida parece que não faz mais sentido, nós nos abrigamos em Deus. Quando a perda é perda total, podemos nos abrigar em Deus. Esse é o olhar de Jó. Porque Jó olha para uma realidade e ele poderia passar o resto da vida questionando. Aliás, ele passa boa parte da vida questionando a Deus e diz: Deus, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido o que eu estou vivendo, não faz o menor sentido o que eu estou passando, não faz o menor sentido o que eu estou sofrendo, não faz o menor sentido. Mas tem uma hora, tem um momento, tem um tempo, que Jó, diante do que ele estava vivendo, diante da sua realidade de um corpo apodrecido, cheio de chagas, em que ele tem que coçar com louça, ele está lá sentado nas cinzas, diante desse momento tão abjeto, nesse momento tão cruel da vida de Jó, ele olha para uma realidade, e sabe qual é a realidade que ele olha? Ele olha para uma realidade de Deus. Quando a gente olha o capítulo 42 de Jó, é uma expressão muito linda, mas a gente esquece aonde Jó está. Porque ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele agora tem uma visão de Deus. E quando ele olha para essa visão de Deus, ele fala assim: isso para mim basta. Estou suficiente. Olhar para ti e ter a ti como meu Senhor e Salvador basta para a minha história, para a minha vida. Isso funciona como alívio para a minha alma. Só que Jó está ainda com o corpo cheio de feridas. Jó ainda está sofrendo. Jó ainda está chorando a perda de sua família, das suas posses. Ele ainda está em sofrimento, mas ele, diante de Deus, ele fala assim: eu me abrigo em ti. Nós cantamos aqui agora: não me abalarei, só direi que tu és o meu Deus. Sabe quem pode cantar isso de verdade? É quem tem o olhar de fé. É quem contempla essa ideia ampla de que eu não entendo, eu não compreendo, não faz sentido. Olhe para algumas perdas da sua história, eu olho para algumas perdas que eu tive. E quando eu olho para algumas perdas, eu falo assim: não faz o menor sentido isso, não tem um porquê. Conversava com a minha esposa. Desde que começou o processo de Covid, já foram muitos pastores, muita gente boa, muitos servos do Senhor que fariam um estrago no inferno. Eu conversava com a Bianca e dizia assim: se Deus chegasse para mim e pedisse uma lista, eu tinha bem uma lista de um monte de gente que Deus podia levar. Tem gente aí que não ia fazer falta. E eu estou usando uma expressão que aconteceu na Bíblia. Lembram de Roboão? Morreu sem deixar de si saudade. Olha, imagina, morreu e
fez a menor... Se não tivesse nascido, faria a menor diferença. Eu estava falando, Bianca, tem uns homens aí que se Deus falasse assim, faz a listinha, eu tenho. Adianta explicar? Vai fazer sentido. E aí, nessas horas, a gente se abriga em Deus. Nessas horas, a gente olha para Deus e diz assim, Senhor, é como o salmista, como Davi vai dizer lá no Salmo 16, não tem outro bem além de Ti. Não tem. Eu não consigo entender absolutamente nada. Não faz o menor sentido. Menor sentido que a gente está vivendo. Para mim não faz o menor sentido. Se tinha uma lição para ser aprendida, eu tomei bomba. Tomei bomba nessa lição. Não consegui ainda compreender. Mas aí eu então me debruço com os meus joelhos, me coloco diante do Senhor e falo assim, Deus, não faz o menor sentido, mas eu não tenho outro bem além de Ti. Eu só tenho o Senhor. Eu só tenho a Ti. Perda como perda só traz alívio com o olhar da fé, com o olhar da confiança em Deus. Nós, muitas vezes, não vamos conseguir explicar. Nós não vamos conseguir aceitar. Nós não vamos conseguir compreender. Mas a gente pode se refugiar nos braços do nosso Senhor. A gente pode colocar-se diante dos braços do nosso Deus, e lá nos braços dele chorar. Lá diante dos braços do nosso Senhor, chorar e confiar. E quando a gente age assim, a gente tira a vantagem dessa perda que é perda, que não faz sentido, que a gente não compreende. Eu penso, irmãos, que ou a gente passa pelas perdas, se lamuriando, murmurando, reclamando, rebelando-se contra Deus. Ou a gente passa pelas perdas, colocando a culpa nos outros, se queixando. E quando a gente faz isso, a perda vai ficando ainda mais pesada. Vai doendo cada vez mais, vai incomodando cada vez mais. Então, ou a gente age assim, ou a gente busca refúgio naquele que tudo ganha, naquele que tudo conquista, naquele que tudo pode, naquele que sofreu por amor a nós, e a gente se coloca diante dele, naquele que perdeu o seu filho na cruz, naquele que dá para nós nos refugiarmos num alto e sublime trono. A expressão de Isaías, lá no capítulo 6, é muito disso, porque lá diz que no ano em que morreu o rei Uzias era um dos maiores reis daquela época. O tempo era de pranto, o tempo era de choro. Mas diz o profeta Isaías, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu tive uma visão de Deus e isso satisfez o meu coração. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, que já passou pela perda, ou que está passando pela perda nesse exato momento. Eu quero te desafiar a ter um olhar da fé. A entender que, na verdade, o que a gente precisa é se abrigar em Deus. Eu não terei a menor condição de tentar explicar para você o que é isso. Não conseguirei achar razão para as perdas. Não conseguirei. E nem tentarei. Mas eu sei de uma coisa. Quando a gente está diante da visão do Senhor, isso acalenta o meu coração e me faz prosseguir. Me faz continuar caminhando. Com dúvidas? Sim. Ainda com incertezas? Sim. Ainda sem respostas? Sim. Ainda com dificuldade de compreensão? Sim, mas eu continuo caminhando. Eu continuo olhando para a cruz. Eu continuo olhando para esse Deus
que ainda é o Senhor de tudo e de todos, para esse Deus que ainda está controlando a tudo e a todos, a esse Deus que Jó vai dizer que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ainda olhando para esse Deus que diz muito claramente lá no livro de Jó, sei que tudo podes. E a gente caminha na certeza de que abrigados em Deus, isso satisfaz a nós. Eu quero desafiar você nessa noite, meu irmão, minha irmã, a se entregar aos braços do nosso Senhor. E dizer para Ele, Deus, eu não entendo, eu não compreendo, eu não aceito, não faz sentido, mas se o Senhor está me abraçando, isso basta para mim. Se a Tua mão está sobre mim, então isso é suficiente para eu continuar. Talvez um dia eu entenda, talvez eu não entenda. Talvez um dia o Senhor explique, talvez o Senhor não explique. Mas não importa mais para mim. O que importa para mim agora é caminhar abraçado em Ti, acarinhado por Tuas mãos, experimentando o conforto do Teu abraço, abrigados na mão cuidadosa e cuidadora do nosso Senhor. Que seja essa a sua atitude, meu irmão, nesse tempo de perda. Que você viva na perspectiva de que o olhar que faz sentido é o olhar da fé. Que seja essa a sua atitude diante das mazelas da vida. E que você viva feliz por ter um Deus que lhe abriga no meio desse tempo de perda. Vamos orar? Feche seus olhos aí, vamos falar com Deus mais uma vez. Deus amado, Deus querido. Senhor, nós estamos vivendo realmente um tempo totalmente difícil. Um tempo em que, com o olhar humano, nós não conseguimos encontrar uma luz no fim do túnel. Nós cantamos aqui uma verdade, Senhor, que persiste em nosso coração, é que é um tempo de incerteza, um tempo de medo, um tempo de circunstâncias desagradáveis, um tempo de não encontrar respostas, um tempo que não faz sentido. E, Senhor, nós estamos diante de Ti nessa hora, para dizer isso sim, mas também para dizer que nós não temos outro bem além de Ti. Não temos, Senhor, a quem recorrer, a não ser o Senhor. E Deus, nós queremos declarar nessa noite que isso para nós basta. Assim como Jó disse, nós também queremos repetir que a gente Te conheceu de ouvir falar, mas agora nós estamos Te olhando, Te vendo, Te percebendo. E isso, Deus, enche o nosso coração de esperança. Buscamos respostas, continuamos a buscar, Deus, ainda não entendendo situações, ainda não entendendo. Mas caminhando contigo, Deus, tudo isso é secundário. Porque o que mais é importante para o nosso coração é saber que estamos nos Teus braços, sendo acolhidos por Ti, experimentando dessa alegria que é ter a Ti como um único e suficiente Senhor e Salvador. Deus, nos ajude nessa continuidade de caminhada. Nós não queremos parar, Senhor. Nós não estamos, Senhor, declarando a nossa desistência diante da vida. Nós estamos declarando que é o Teu poder, é a Tua força sobre nós, para que a gente continue na nossa caminhada de vida. Nos ajude, Deus. E aquilo que a gente não conseguir compreender, que a gente compreenda a Ti. Aquilo que não fizer sentido, que a gente olhe para Ti, e olhando para Ti, a gente encontre o sentido em Ti. Que seja assim, Senhor, e que seja assim para a glória do Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Estamos chegando ao final do nosso
momento de culto. Eu quero rapidamente deixar aqui os aniversariantes dessa semana. Antes, eu quero só relembrar o que já disse aqui no início da minha palavra. Então, comunicar nota de falecimento que a nossa igreja viveu essa semana. Então, a Maria de Jesus, que perdeu seu marido, Manuel Gomes Filho, eu e alguns outros irmãos da igreja, o irmão José, o irmão Chaves e a Ruth, minha sogra, estivemos lá no sepultamento. Foi lá em São Gonçalo. É São Gonçalo, Ivete? São Gonçalo, né? Acho que é São Gonçalo. E tivemos lá, oramos com ela, demos uma palavra à família e aos familiares. E vamos lembrar de orar pela vida da Maria de Jesus. A Hilda Esperoto, que é irmã da nossa diaconisa Laudete Esperoto, ela faleceu lá em Marataízes. A nossa diaconisa está aqui no Rio, não teve condições de ir ao sepultamento da sua irmã. Vamos orar pela vida dela. Pastor Lúcio, que está pranteando a morte de seu pai, Miqués da Paz Barreto. Lembrem de orar pela vida do pastor Lúcio. Pastor Lúcio ainda está lá em Recife, ainda está dando o auxílio que a mãe dele precisa nesse momento, ajustando algumas questões. Então, lembrem de orar por ele, lembrem de orar pela vida da Patrícia, orar pela vida da Keren, do Melk, do Júnior, do Felipe, essa família que agora vai ter que aprender a conviver sem a ausência do pai. Vai ser um tempo muito difícil para eles. Também orar pela vida da Fernanda, membro de nossa igreja, que perdeu o seu irmão Pedro num acidente de moto. É uma morte trágica, traumática, muito jovem. O menino era fuzileiro, estava indo para o trabalho e teve esse acidente. Então, lembre de orar pela vida da Fernanda, que vai ter que sepultar o seu irmão. E lidar com essa perda realmente é muito complicado. E tem a notícia do Roberto, que é irmão da Giovana, que também faleceu. A irmã Giovana também. Então, na verdade, não são 4, são 5 perdas nesta semana na vida da nossa igreja. Então, lembre de orar pela vida da irmã Giovana, que perdeu o seu irmão Roberto, também nesta semana. 5 famílias enlutadas, e como nós somos um só corpo, todos nós estamos enlutados nesse momento. Todos nós perdemos alguém nesta semana, e todos nós estamos com nossos corações tristes pelas perdas que o nosso corpo teve que conviver nesses dias. Mas não é dia só de tristeza, também é dia de alegria. A Bíblia diz que a gente fica triste com os que estão tristes e a gente celebra com os que estão celebrando. E nesta semana que se inicia, também temos gente completando mais um ano de vida. Dia 13, a Michele Ione da Silva e Silva. No dia 15, Felipe Lopes Pinto, nosso pianista. Dia 17, a Letícia Bonadman. Dia 18, Pablo Salgado de Jesus. Também no dia 18, a Thalita Salina dos Santos e o Tiago Soares da Silveira. Está aí na sua tela os nomes, os telefones. Se você puder, ligue para eles em seus aniversários, que eles vão ficar muito felizes de receber uma ligação dando os parabéns do seu aniversário. Estamos finalizando a nossa campanha. Se você não viu lá no nosso canal do YouTube, temos um vídeo mostrando como está a obra do nosso elevador. Estamos muito perto de concluir, mas precisamos continuar contando com a colaboração, com a bênção dos irmãos. Então, se você pode e quiser, está aí na tela do seu vídeo, vai aparecer na tela do seu vídeo a conta da nossa igreja, o banco, o CNPJ, para que você então faça uma oferta para a conclusão da obra do elevador e da parte elétrica. Se você fizer desta forma, de forma digital, você então, eu peço que você, ao final da sua oferta, coloque 20 centavos,
para que a tesouraria entenda que aquele valor que você está ofertando é designado especificamente para o nosso elevador. Se você quiser doar para missões mundiais, estamos em campanha missionária. Todo domingo estamos aqui relatando situações, momentos que missionários têm passado lá no Oriente, esse tempo do Ramadã. Então, se você quer abençoar os missionários de missões mundiais ao redor do mundo, você pode fazer também de forma digital, e aí, ao invés de você terminar com 20 centavos, você vai terminar com 10 centavos. E a tesouraria, então, vai entender que esse valor é para missões. Quero terminar falando das atividades. De segunda a sexta-feira, temos a nossa live de oração, Facebook, às 6h30 da manhã. E você, então, pode participar desse tempo, orando, intercedendo a Deus. Segunda-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, nós temos uma sala de oração no Zoom, em que a gente, então, ora por mais de 500 nomes, pedidos de oração que nós recebemos e temos, então, acolhido e orado por cada um deles. Então, segunda-feira, 8 horas da noite, sala do Zoom, você pode receber o link a partir do seu WhatsApp, é só enviar um WhatsApp para os números que estão aí na tela do seu vídeo e você vai receber esse link com certeza. Quarta-feira, celebrando a recuperação às 19h30, sempre uma palestra inédita para que você experimente do cuidado de Deus para a tua vida. E sexta-feira, culto de oração pelo nosso canal do YouTube, a gente tem meditado sobre as características do fruto do Espírito, poder para vencer, e eu quero te convidar a fazer parte disso. Que você tenha uma semana abençoada, que seja uma semana próspera, que seja uma semana maravilhosa, que seja uma semana que você experimente mais de Deus na sua vida e na vida da sua família. Vamos terminar louvando o nosso Deus, declarando: o meu Deus é maior de tudo isso. E eu vou seguir com fé nas alturas, porque eu sou e nós somos filhos de Deus. Louvemos ao Senhor. Som. É isso aí, meus irmãos. Não desista. A palavra de Deus diz que a gente pode até cair, mas a gente não vai ficar prostrado. Então, se caiu, levante-se e vamos seguir com fé. Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei, não, não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não.
sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Glória a Deus.